Chegou, Flávio, agora? Bom dia a todos. Bom dia, Flávio. Só esperando Felipe Dantas. Bom dia. Chegou o pessoal da Bromer. Seja bem-vindo. Se puder convidar mais pessoas para estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre planejamento orçamentário. Tá, Flávio? Tá tentando aqui. Ele não tá achando o ao vivo. Se tu consegue falar com ele aí, passar para ele. Chegou, ele chegou. Alô, Opa, Felipe. Tudo bom dia, bom certo? dia. Bom dia. Dificuldades técnicas. Conseguimos. Pois é. Vamos lá, Felipe. Queria que Vamos você sim. se apresentasse aí pro pessoal. Já tem um pessoal aí assistindo. Beleza. Bom, gente, eu sou Felipe Dantas, eu sou economista, eu sou consultor na área financeira, na parte de gestão empresarial. Tenho 30 anos de experiência trabalhando em algumas empresas nacionais e multinacionais, sempre buscando trabalhar a parte de gestão financeira, quer seja de projetos, quer seja de gestão empresarial, tá? Então, assim, sou me aperfeiçoando nessa parte de gestão financeira. Sou consultor também do Sebrae e a gente faz alguns trabalhos também junto à FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Maravilha. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre como é que a gente faz para fazer um orçamento. Vamos lá. O orçamento, hoje, ele é muito utilizado nas grandes empresas, tá? Mas ele é uma peça-chave para qualquer tipo de empresa. Então, quando a gente fala, principalmente as empresas pequenas, elas têm esse hábito. Não, eu sou pequeno, eu tô trabalhando dessa forma e assim a gente vai tocando. Só que se a gente pensa em crescimento, a gente tem que pensar no crescimento ordenado, tá? A gente tem que pensar em estruturação. Eu tenho falado muito que essa época que estamos vivenciando, que é essa época de pandemia, que pegou o mundo todo com, digamos assim, no contrapé, as pequenas empresas elas tiveram que se reinventar. E o se reinventar é começar a trabalhar com planejamento, tá?
Hoje, para você alcançar qualquer tipo de objetivo, qualquer tipo de meta, você tem que se reestruturar, você tem que conhecer a sua empresa e você tem que conhecer a sua estrutura empresarial. E o orçamento, o planejamento orçamentário, ele está bem ligado dentro dessa dinâmica. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que o planejamento orçamentário, ele faz parte do planejamento estratégico da empresa. Tá? Quando a gente fala planejamento estratégico, a gente está falando de metas e objetivos. A gente tem que entender aonde a empresa quer chegar. Eu não posso simplesmente dizer, eu quero ter um aumento de vendas em 20%, 30% em relação ao ano anterior, se eu não tenho definidas estratégias que eu vou utilizar. Eu vou utilizar esse aumento de venda de que forma? Eu vou vender mais, eu vou baixar preço, eu vou para outra praça de atuação. Então, assim, eu preciso ter essa definição do meu planejamento estratégico. Quais são minhas metas para os próximos anos, ou para o próximo ano, ou para o próximo semestre, tá? E o orçamento, o planejamento orçamentário, ele vai estar justamente alinhado com esse planejamento estratégico. Então, uma coisa leva a outra. É muito comum, como eu falei anteriormente, as grandes empresas utilizarem do planejamento estratégico e do planejamento orçamentário. E hoje, as pequenas e médias empresas também estão começando a perceber a necessidade de se trabalhar também dessa forma. Tá? Não é o fato de eu ser uma empresa pequena que eu não posso trabalhar de forma estruturada. Eu tenho que começar agora a pensar de forma estruturada, senão eu não chego a canto nenhum. Maravilha. Ô, Felipe, qual é a composição de um orçamento empresarial? O que devo considerar para fazer um orçamento? Boa pergunta. Eu costumo dizer que a gente deve começar pelo princípio, né? E quando a gente fala do princípio, a gente tem que pensar o seguinte: o que é a minha empresa? Ela é uma empresa de serviço? Ela é uma empresa de comércio? Ela é uma indústria? Qual é a minha natureza de operação? Ou seja, qual é o meu objetivo? Em que segmento eu estou envolvido, tá? Se eu sou um comércio, eu tenho que começar estabelecendo quantitativos de vendas. Então, se eu tenho, sei lá, 1.000 unidades que eu vendi esse mês, esse ano, quantas unidades a mais eu vou querer vender no ano seguinte? E em cima desse quantitativo, dessas metas, é que eu vou descer para todas as outras, tá? Para todos os outros orçamentos. Então, eu vou estabelecer, eu preciso vender 1.200 unidades de um determinado produto. Qual o custo que esse produto vai ter? Qual o impacto que ele vai ter no meu caixa? Qual o reflexo que ele vai ter financeiro em relação à entrada de caixa? Eu vou precisar de uma área maior de estoque. Qual o custo disso? Eu vou precisar, eu vou ter uma despesa com comissionamento. Qual vai ser o custo disso? Então, todo orçamento ele começa com a definição de metas de vendas, tá? E depois que você define essas metas de vendas, aí você vai ter como mensurar dentro do teu fluxo de caixa quais os impactos. Uma coisa importante para a gente entender é que o planejamento orçamentário ele tem a possibilidade de dar 3 relatórios primordiais para boa gestão financeira, que é o demonstrativo de resultados, que é a famosa DRE. Ele vai te dar um balanço patrimonial, que é a evolução do resultado da empresa, e ele vai te dar também um demonstrativo de fluxo de caixa, que é a gestão financeira da empresa, tá? Então, a partir do momento em que eu faço esse planejamento orçamentário, eu consigo projetar esses relatórios para o futuro.
do tipo, a minha previsão é aumentar minhas vendas. Será que aumentando minhas vendas, baixando o preço, eu consigo pagar toda a minha estrutura de custo? Então, eu consigo fazer uma simulação e perceber se é o caminho certo, se é a estratégia certa ou não. Tá? Então, essa é a ferramenta ideal para trabalhar planejamento estratégico, porque o planejamento orçamentário ele vai te proporcionar todas essas possibilidades. Você consegue mensurar e verificar aonde estão os erros antes mesmo deles acontecerem. Então, fica muito mais fácil você trabalhar esse planejamento sem você ter a possibilidade de cometer o erro e perceber que, opa, eu já investi um certo capital aqui e agora eu vou ter que amargar com esse prejuízo. Você consegue mensurar isso antes dele acontecer. Ô Felipe, e eu acho que a gente nessa pandemia teve muita gente que reduziu o preço e acabou fechando a empresa justamente porque não planejou, né? Não teve a estratégia para se manter. Uma coisa, Alberson, que a gente percebe é o seguinte: a, as empresas, a maioria dos empresários nacionais, eles são de pequeno porte, tá? Eles são, muitas vezes, empresas familiares, empresas que não têm uma cultura financeira, né? Para você ter uma ideia, eu sou economista, mas eu só vim ter percepção de planejamento financeiro, até mesmo de planejamento pessoal, depois da faculdade. Na faculdade em si, você não tem essa cultura. Veja, se na faculdade você não tem essa cultura, imagine os empresários que muitas vezes não têm uma formação. Então, a nossa cultura, eu estou falando do Brasil como um todo, é de não trabalhar com planejamento, tá? Então, a partir do momento em que o pequeno empresário ele não tem essa cultura de planejar, ele trabalha do eu acho que vai dar certo. Muitas empresas quebraram justamente por essa falta de ter esse planejamento, tá? No Brasil, algo em torno de 70, 80% das empresas são pequenas e médias empresas, tá? E dessas, uma grande maioria delas não tem fôlego financeiro para suportar mais do que um mês. Quando consegue o fôlego para mais de um mês? Imagine esse momento que nós estamos vivenciando. Nós estamos entrando aí no quinto mês, sexto mês aí de pandemia. Começou em março, estamos entrando agora em agosto. Quer dizer, já tem aí um grande período em que a gente está nesse momento de queda de vendas, de falta de comércio, o comércio em si, quer dizer, está tudo parado. Tudo Tá parado. tudo, né? Então, isso está impactando principalmente o pequeno. Um outro dado interessante é que, por essa falta de capital, do capital de giro que as empresas não têm, o governo liberou algumas linhas de crédito, muito tímidas, por sinal. Só que essas linhas de crédito, mesmo tímidas, elas não chegaram ao pequeno e ao médio empresário, tá? Eles ficaram, principalmente porque o pequeno e médio empresário, por eles não terem essa cultura, eles estão muitas vezes com problemas de endividamento, estão com o nome sujo. Então, assim, eles não vão conseguir esse crédito. Entendi. Tá? Então, a gente precisa mudar um pouco essa cultura, a gente precisa começar a trabalhar de forma organizada, de forma estruturada, para que a gente possa ter uma percepção melhor do negócio, né? Eu costumo dizer o seguinte: o brasileiro ele só fecha a porta depois que o ladrão passa, né? Ou seja, a gente não tem esse hábito de trabalhar com uma visão mais de futuro. Então, nós não somos preventivos.
nós não trabalhamos com a CIPA, nós somos bombeiros, nós vamos para apagar incêndio. Essa é a grande realidade e o empresário nacional, ele é bem assim, tá? Então, o que é que essa pandemia está nos proporcionando? A possibilidade de reestruturar a empresa, tá? É entender como a empresa está hoje e procurar trabalhar ela para o futuro, tá? Não tem como voltar. O que passou, passou, não tem como a gente retornar. Mas é uma possibilidade que a gente tem de reestruturar a empresa para o futuro. Tem muita empresa que vai quebrar, infelizmente. Mas as empresas que se estruturarem agora, conseguirem estruturar, eles vão conseguir sair muito mais forte e eles vão conseguir resultados muito melhores do que eles tiveram nos anos anteriores, devido à Entendi. desorganização deles. Ô, Felipe, e só para o povo entender, qual a média de você tem que ter o capital de giro, quantos meses você tem que ter em caixa? Alberto, isso é muito relativo, isso vai muito da estrutura que a empresa tem, tá? Algumas empresas, elas necessitam ter 3 vezes as suas despesas fixas ou 6 vezes. Isso é muito relativo, tá? O que vai te dar essa necessidade de capital de giro é justamente tem um cálculozinho que a gente faz em cima das obrigações que a gente tem para pagar e os prazos médios de recebimento dos nossos clientes, né? É muito comum a gente pagar o nosso fornecedor antes de receber do nosso cliente, né? Normalmente o fornecedor passa para a gente uma condição de pagamento de sinal 15 e 30 e a gente passa para o nosso cliente 30, 60, 90, 120 dias, né? Então a Entendi. gente vai receber muito mais lá na frente do que está pagando. Então, essa diferença é que a gente tem que calcular para saber quanto tempo eu preciso bancar o meu cliente. E lembre-se que quando você está vendendo a prazo, você está bancando o teu cliente. Então, você precisa ter esse fôlego financeiro para que você não precise estar pegando, por exemplo, dinheiro em bancos, né? Porque hoje o custo financeiro bancário ele é muito alto, tá? Principalmente agora com taxa Selic baixa, inflação em baixa, mas os juros bancários continuam em alta, tá? É inconcebível, por exemplo, você ter uma taxa Selic em 2% e a gente ter juros de financiamento na faixa de 2, 1,99, 2,30, 2,50. Quer dizer, você tem em um mês o equivalente à taxa Selic anual. Então, é muito alto. Esse custo financeiro é alto, tem que ser trabalhado. Ô, Felipe, Flávio fez uma pergunta aqui que muitas empresas pequenas ela mistura o orçamento familiar junto com o da empresa. Ele pergunta qual a Isso. importância e por que fazer uma separação. Eu colocaria de outra forma, tá? O grande problema da pequena e média empresa é que na formação de preço deles, eles não consideram, por exemplo, o Prolabore, tá? O Prolabore, gente, é aquele recurso que é pago ao sócio pelo desempenho, ou seja, pelo trabalho que ele faz junto à empresa. Então, se ele não define um Prolabore e coloca no seu preço, ele continua misturando, ele faz com que o resultado da empresa seja o resultado dele. Eu fiz algumas análises em algumas empresas e sempre me vinha aquela pergunta: minha empresa ela não dá resultado, tá? Eu não consigo ver resultado na minha empresa. Eu tenho um faturamento relativamente alto, mas ele sempre fecha no negativo.
Quando você vai analisar a empresa propriamente dita, ela está tendo resultados muito altos. Mas quem está sangrando a empresa é o empresário, porque ele paga cartão de crédito dele, ele paga escola dos meninos, ele paga a prestação do carro pessoal dele. Então, ele está tirando da empresa, por ele ser o dono, ele vai sangrando a empresa. Tá? A partir do momento em que você define o prolabore, ou seja, o sócio ele tem X reais para tirar todo mês e ele tem que administrar aquele valor para pagar as despesas dele. Ele não pode simplesmente chegar e colocar a mão no caixa da empresa para pagar as despesas fixas dele, das despesas pessoais dele. Tá? Então, o primeiro passo é definir um prolabore. A partir do momento que você define um prolabore, você coloca isso dentro do seu planejamento orçamentário. Então, eu tenho como calcular, aí, por exemplo, minha margem de contribuição, que é para definir o meu ponto de equilíbrio. Eu tenho como saber o quanto eu preciso vender. Aí volta novamente para o planejamento estratégico e para o planejamento orçamentário. Qual a minha meta de venda? Quanto eu preciso vender? E eu vou conseguir definir isso a partir do momento que eu conheço a minha estrutura de custo. A partir do momento em que eu conheço o quanto eu preciso vender, que é o meu ponto de equilíbrio, em unidades, em valor mensal. Então, eu tenho como fazer essa definição. Então, por isso a importância de você separar a pessoa física da pessoa jurídica. São duas despesas completamente distintas. E essa separação começa a partir do momento em que você define o prolabore dos sócios. Entendi. Maravilha, Felipe. Voltando lá para o orçamento, qual os tipos de orçamentos e qual o mais utilizado? Veja, existem vários tipos de planejamento orçamentário, tá? São vários. Você tem o forecast, você tem médias históricas, você tem o base zero. São várias metodologias de cálculo, mas o princípio é basicamente o mesmo, tá? O mais utilizado, e principalmente para as pequenas empresas, é trabalhar com histórico. Então, a minha média interessante, tá? É trabalhar não só com um ano, mas com vários anos. Tá? Então, você trabalha com 2, 3 anos para trás para projetar 2, 3 anos para frente. Uma coisa que é interessante, quando a gente fala de planejamento orçamentário, as pessoas pensam apenas em um ano. Tá? A gente tem que pensar no mínimo 3. Aí diz, poxa, Felipe, como é que eu vou pensar 3 anos para frente se eu não sei nem o que está acontecendo hoje, né? Por exemplo, esse momento que a gente está vivenciando, ninguém esperava. Para quem fez planejamento lá atrás, esse ano está morto. Mas isso é uma situação totalmente atípica. Por isso é importante você pegar 3 anos para trás, tá? Para você ter uma média, e é importante você entender a sazonalidade do seu negócio para poder fazer as projeções. Tá? Então, se eu tenho um histórico que em fevereiro minhas vendas são fracas, mas que em junho minhas vendas são altas, então eu tenho como balizar isso. Então, trabalhando com histórico, você tem a sazonalidade, ou seja, como se comporta as suas vendas, e você tem como projetar ela no futuro. Eu não vou fazer um faturamento ou um planejamento linear, do tipo, eu tenho que vender 100 mil todo mês. Eu sei que tem um mês que eu vou conseguir vender 100 mil, outro mês eu vou vender 80, outro mês eu vou vender 200, então assim, eu tenho que ver essa sazonalidade. E o planejamento orçamentário ele tem que acompanhar isso, tá? Você pode separar por trimestre. Agora, uma coisa que é importante não é só fazer o planejamento orçamentário, é acompanhar e ver as estratégias para adequar o teu orçamento. Porque quando você consegue que o empresário faça o orçamento, ele diz, fiz o orçamento, legal, e agora? Eu tenho que acompanhar, eu tenho que ver por que ele não está alcançando o resultado,
Eu tenho que ver quais são as estratégias para fazer os ajustes para alcançar meus resultados. Tá? Então, eu tenho vários tipos de orçamento. Os mais utilizados são com base no histórico. Existe um outro orçamento que é o chamado base zero, que esse é o mais complicado, são poucas empresas que utilizam, mas eles trabalham como se eles estivessem começando a empresa agora. Eles esquecem o passado e começam refazendo toda a empresa como se ela estivesse começando nesse momento. Ele é muito mais trabalhoso, mas ele tem um nível de assertividade maior. Agora, a grande maioria trabalha ainda com planejamentos em cima de históricos. Ô, Felipe, é o Jean Carlos fazendo uma pergunta aqui. Não sei se tu Hum, consegue ver aí. Tá conseguindo aí? Sabendo que a precificação deve ser resultado de um estudo matemático e econômico, caso eu não tenha esse conhecimento técnico, estaria errado de definir meu preço pelo mercado? Qual o risco disso? Jean Carlos, excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu posso estar trabalhando com o preço do mercado. Não tem problema nenhum, tá? O risco que eu posso ter é eu não conhecer a minha estrutura de custo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar de uma forma bem simples. Um determinado produto eu não conheço, ou seja, eu conheço apenas o custo variável dele, ou seja, o custo de produção ou o custo de aquisição. E eu considero como sendo esse meu preço mínimo. Só que eu tenho que entender que eu tenho, em cima da minha formação de preço, eu tenho impostos, que são as despesas variáveis, comissões, que são despesas variáveis, e eu tenho também as despesas fixas, que são aquelas despesas que eu vou ter todo mês, independente de eu vender ou não. E essas despesas, elas vão ser atreladas ao meu preço. Então, se eu simplesmente baixo o meu preço apenas considerando o custo de aquisição ou formação ou produção desse bem, eu corro o risco de estar levando prejuízo. Então, a primeira dica que eu dou é conheça a sua estrutura de custo. Quanto efetivamente é para vender ou comercializar um determinado produto, considerando minhas despesas variáveis, minhas despesas fixas e os meus custos variáveis. Você tendo isso em mão, conseguindo calcular a sua margem de contribuição, você consegue negociar e chegar no preço do mercado ou saber se é vantagem ou não você participar daquela baixa de preço. Eu sei que não é fácil, não é simples você simplesmente definir esses preços, tá? Aí eu aconselho sempre a procurar um profissional que possa estar te auxiliando nesses cálculos. São cálculos relativamente simples, depois que você entende a dinâmica, tá? Mas nesse primeiro momento eu aconselho a buscar um profissional para ajudá-los. É verdade, Felipe. É exatamente na área de serviços que eu acredito que seja mais difícil. Pode falar. Não tanto. Serviço é a parte mais fácil de se fazer, por incrível que pareça. Ô, Felipe, Porque mas eu assim, fico achando difícil não é a questão de fazer o preço, porque aí, como você falou aí, teria a questão do custo, quanto a empresa vai precisar para se manter. Mas aí é a questão de mercado, que uhum, tem aquela questão que o empresário fica com medo, eita, será que eu estou cobrando mais caro ou mais barato do que meu concorrente? uma coisa que a gente tem que entender é que na prestação de serviço não existe o caro ou o barato. Existe a qualidade do serviço. Eu posso ter dois profissionais fazendo a mesma atividade e um que vende o seu serviço por um preço bem mais em conta,
ele não tem qualidade. O serviço que ele faz precisa ser refeito várias vezes. Então, o que é que fica barato? É você pagar um profissional que tenha qualidade, que ele dá garantia, ou aquele profissional que a gente chama de pé de escada, que chega, faz, daqui a pouco você vai buscar o cara de novo porque o serviço não ficou legal, ele não te dá garantia. Então, assim, quando a gente fala de serviço, a gente tem que entender, principalmente em empresas estruturadas que prestam serviço, eu tenho que entender qual o meu custo para manter a qualidade do meu serviço. Aí, se eu tenho técnicos, se eu tenho pessoas na retaguarda, eu tenho que saber qual a minha estrutura de custo fixo e saber o quanto eu preciso vender em serviços para atender esse ponto de equilíbrio. Não é difícil, eu preciso só entender a minha estrutura de custo. Depois que você entende a sua estrutura de custo, para você formar preço é muito simples. Maravilha. Voltando lá pro orçamento, de quanto tempo eu devo fazer o planejamento? Dentro de um ano, 6 meses? Tenho que fazer o planejamento novamente? É interessante o seguinte, planejamento orçamentário, ele deve ser feito todo ano, tá? E ele deve ser começado a se fazer esse planejamento orçamentário justamente nesse período que a gente está agora, entre agosto e novembro. Eu tenho que começar a fazer esse planejamento para o próximo ano e no mínimo mais 2 anos, ou seja, eu tenho que fazer um trabalho de planejamento orçamentário para 3 anos, tá? Para vocês terem ideia, as grandes empresas, principalmente as grandes empresas de infraestrutura, as empresas pesadas, eles trabalham com planejamento para até 20 anos. Por exemplo, a Petrobras, ele trabalha com planejamento para 20 anos. Tá? Então, eu fazer um planejamento para 3 anos é o mínimo que a gente precisa fazer. Tá? E eu tenho que começar a fazer justamente nesse período, para quando eu começar o janeiro do próximo ano, eu já ter esse orçamento feito, esse planejamento feito, a minha estratégia de negócio já feita, tá? É uma coisa que é interessante, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente tem que entender que eu preciso definir o caminho aonde a empresa quer chegar. É muito comum as empresas deixarem seguir. Próximo ano eu vejo. Ele é muito mais reativo. Ele espera o cliente chegar para poder dar o atendimento. Quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente vê as metodologias, a gente vê as estratégias para ir até o cliente. Eu tenho que buscar a venda. Como é que eu vou buscar essa venda? Eu vou trabalhar uma metodologia, eu vou trabalhar segmentado, eu vou trabalhar clientes específicos. Quem é meu cliente? Eu preciso definir isso. Então, depois que eu consigo definir isso, eu vou estabelecer minhas metas de vendas, eu vou estabelecer as minhas estratégias para alcançar aqueles objetivos. Então, tudo isso faz parte do planejamento orçamentário. Então, o planejamento orçamentário, ele está muito mais focado na estratégia. O planejamento orçamentário é estratégico. Se você não tiver uma estratégia da tua empresa, você não está fazendo nada, você não vai chegar a canto nenhum. Você vai sempre esperar que a coisa aconteça. E o empresário hoje ele tem que ser mais proativo. Ele precisa pensar no futuro. Ele precisa pensar de forma estratégica para alcançar seus objetivos. Felipe, então, pelo que eu entendi aqui, o planejamento orçamentário não é só você chegar lá e dizer, ó, tu vai cobrar tanto e vai receber tanto, nesse ano tu vai ter tanto, tu quer faturar tanto, então tu vai ter que cobrar tanto. Não é somente isso. Não, não. Isso daí, a parte de cálculos, ele é o mais básico possível, o mais elementar possível. Ele tem muito mais a ver com a parte estratégica da empresa
a parte de objetivos da empresa do que propriamente um simples cálculo, tá? O planejamento orçamentário, ele vai te proporcionar dados, informações, para que você tome a decisão acertada ou não. Imagine o seguinte, você precisa comprar uma máquina, tá? Para produzir um determinado produto, aí você diz, ok, vou comprar essa máquina, vou financiar ele de qualquer jeito. Normalmente o empresário, ele tira do bolso dele para comprar, ele prefere comprar à vista, está devendo a bancos, né, a terceiros. E de repente a máquina ela não produz, ou seja, você não tem a saída necessária para cobrir aqueles custos. Aí você fica com um dinheiro empancado, né, porque você imobilizou, você tirou do caixa da empresa para comprar aquela máquina, você comprometeu todo o capital de giro da empresa e você não alcançou o objetivo. A partir do momento em que você faz o planejamento orçamentário, que você estabelece metas, você pode, por exemplo, saber o quanto aquela máquina vai produzir, se você vai ter capacidade de venda, se é mais vantagem você pegar um empréstimo, um financiamento, e a parcela fazer parte da tua estrutura de custo do que você desembolsar o dinheiro e ficar descapitalizado, tá? A gente, quando faz um planejamento, a gente tem que ter toda essa visão. A gente, pelo planejamento, você consegue formular relatórios, previsões de relatórios, sem você ter gasto nenhum centavo. Então, o planejamento orçamentário ele vai te dar essa percepção. Ele vai trabalhar de forma estratégica, ele vai trabalhar de forma direcionada para um objetivo. Muito bom saber disso. Eu estava entendendo aqui que simplesmente a gente ia fazer preço, né? Mas como até uma empresa aqui, a Neste Auditoria aqui, condominial, Uhum. falou que é diferente preço e valor, né? Preço e valor, perfeito. Tava falando de serviços, né? Ô, Uhum. Felipe, eu pedi a você para dar algumas dicas para a área de serviços e de produtos. Qual a dica que você daria para um planejamento? Que agora eu nem sei mais falar preço, mas agora é planejamento. O planejamento, ele começa, por incrível que pareça, tá? Em cima de visão, missão e valores da empresa, tá? É uma coisa que parece ser bobo, mas enquanto você não definir a missão e a visão da empresa, você não tem como fazer seu planejamento estratégico. Imagine o seguinte, o que é a missão? É o porquê a empresa existe. Você abre uma empresa, você cria uma empresa para quê? Só para ganhar dinheiro? Se você tiver com esse pensamento, esqueça. A gente tem que pensar de forma estratégica. Então, qual a minha missão? Dentro da minha missão, eu vou definir quem são meus clientes chaves, quais são, qual a minha persona. A gente termina entrando num outro campo, o campo de marketing, o campo de vendas, a gente entra em tudo. Mas a missão da empresa é primordial para você fazer qualquer tipo de planejamento estratégico. A visão, aonde eu quero chegar, quais são minhas metas, quais são meus objetivos. Então, a partir do momento que eu tenho isso muito bem definido na empresa, eu consigo fazer o meu planejamento estratégico. E eu conseguindo fazer meu planejamento estratégico, eu consigo definir o meu planejamento orçamentário. Porque o planejamento orçamentário ele vai ser um reflexo do planejamento estratégico. Imagina o seguinte, eu sou uma indústria de comércio e eu quero expandir meu negócio. Aqui em Recife ele está lotado. Onde é que eu preciso fazer? Eu preciso desbravar novos mercados. Eu vou para onde? Eu vou para Caruaru? Caruaru também está lotado. Campina Grande, mais ou menos. João Pessoa, mais ou menos. Então, aonde é que eu quero atuar?
Se eu vou atuar em outra praça, quais são os custos para essa implantação? Eu consigo atender daqui? Então, tudo isso faz parte de um planejamento estratégico e vai ter um reflexo direto no planejamento orçamentário, tá? Uma coisa está atrelada à outra. Isso quer seja comércio, isso quer seja indústria, isso quer seja serviço, tá? O raciocínio é o mesmo. Muito bom. Ô, Felipe, acho que a gente já concluiu aqui. Se tem alguma uma palavra para dar, final, para agradecer o pessoal aí. Bom, inicialmente, me colocar aqui à disposição de quem precisar de suporte nessa área, tá? Em seguida, é dizer que a base de qualquer planejamento é conhecer a empresa, é conhecer a missão e visão da empresa, é conhecer os seus valores, tá? Porque com base nisso você consegue dar todo o direcionamento que a tua empresa precisa, tá? É sempre muito interessante a gente se conhecer. Tem alguns colegas que trabalham na área tanto na parte de coaching como na área de psicologia, e se diz o seguinte: se eu quero provocar algum tipo de mudança, primeiro eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer meu estado atual. Isso serve também para a parte de planejamento estratégico. Eu preciso conhecer a minha empresa e saber onde eu quero chegar e como eu quero chegar. Quais são as metodologias que eu vou utilizar, tá? É você se transportar de um ponto a um ponto B, para você alcançar essas metas. E tem várias etapas que a gente vai cumprir. Então, essas etapas é o planejamento. Então, o que é que eu deixo como mensagem final? Conheça, saiba onde você está hoje e trabalhe o seu planejamento. Planejamento é a alma de qualquer sucesso. Maravilha, Felipe. Muito obrigado. A gente aqui do Empresário Amigos, a gente está aqui para ajudar o empresário, né? E você que conhece algum empresário que está precisando de ajuda, indica ele lá no nosso canal, compartilha aí esse Perfeito. vídeo com eles que vai estar disponível. E aí foi mais uma live aí da gente. Valeu, Felipe. Um abração. Agradeço a Um todos aí que abraço a ficaram até agora. E bom dia. Bom trabalho para todos aí, tá bom? Bom dia. todos, um bom trabalho. Tchau, tchau.